uma das primeiras coisas que o Espírito Santo me trouxe, e já vinha trazendo e eu creio que ele já veio falando comigo através de fases da vida que eu fui tendo nos últimos meses, que é sobre essa primeira bem-aventurança de Mateus 5. Então, Mateus 5, versículo 3, se você quiser abrir no seu aplicativo, sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3, fala assim: felizes são, bem-aventurados são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Pronto. Esse é o versículo da noite. Bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. Bem-aventurados são os espiritualmente pobres. E aí você olha assim e fala, mas espera aí, Jesus. Você não fez tudo o que tinha que fazer? Não é pra gente, não é ao contrário, pobreza é algo ruim. A gente tem que se arrepender da pobreza, da mente, da escassez, O que é isso, Jesus? Como assim? E eu tô falando, Jesus, ele buga a cabeça, ele pega assim, bem-aventurados são os perseguidos, bem-aventurados são os pobres. E você fica assim, cara, o que ele tá falando? E ele sempre, E aí, é com esse Jesus que eu já vivo há alguns anos, e você também. É esse Jesus aqui. E pobreza fala sobre uma necessidade. E foi isso que o Espírito Santo falou comigo quando eu vi essa frase de Jesus. Bem-aventurados são os espiritualmente pobres. Pobreza fala sobre uma necessidade, sobre uma falta. Certo? E eu compartilhei com algumas pessoas isso aqui, e eu expliquei e tal, deu por cima, assim, devocional, e a pessoa entendeu, só que no final, ela falou assim, nossa, é verdade, cara. Então, por isso que fulano tá se dando mal lá, porque ele é espiritualmente pobre, ele é pobre de espírito, é isso, né, Léo? Eu falei, não. Então, porque ele não é pobre espiritualmente, que ele tá se dando mal. Eles falam, não, mas não é. Mas como é que é, filho? Mas tá errado isso. Mas como assim? Pobreza fala sobre necessidade. O espaço vazio, lá, né, para a superfície financeira, no entendimento bem superficial, que não é mais o nosso, obviamente, é um espaço vazio, uma conta vazia. A conta bancária vazia, lá é uma pobreza. Né? Na concepção básica, assim, de dinheiro. Mas a gente sabe que não é isso, não é pobreza financeira. Que pobreza existem vários tipos. Né? Necessidade, existem vários tipos de necessidade. Tanto que a pobreza, a gente sabe que pobreza não fala sobre dinheiro. A gente sabe que existem muitas pessoas milionárias, ricas, que têm tudo em casa, e essas pessoas, elas são pobres. Elas não têm vida, elas não têm paz. Então, a pobreza fala sobre essa necessidade. Toda pobreza revela uma necessidade. Toda necessidade, ela precisa ser suprida. E se tem uma necessidade que deve ser dada atenção, é a necessidade do nosso espírito. Se tem uma necessidade que você, todo dia, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é estar atento, é a necessidade no espírito. E aí aqui eu peguei o que Jesus falou ali, e a gente esqueceu desse versículo, alguns falaram, não, mas isso aí é antes da cruz. Não, mas pobreza não é pobreza, a gente troca aí que eu falei, que eu não vou trocar o que está escrito, porque é isso que está escrito. Não vou atualizar a Bíblia. É isso que está escrito. E essa necessidade do Espírito é algo que eu percebo e todos os dias eu me disciplino e eu venho trazer para você isso hoje, para você também entrar nesse lugar. Você está atento à necessidade do seu espírito. O teu espírito com o Espírito de Deus. A tua necessidade de espírito. Porque ficou tão superficial, a gente tem tantos recursos, a gente tem tanta coisa, né, que a gente aprende e coloca em prática, que é fácil a gente entrar
num mecanismo de que, opa, eu aprendi isso, e inclusive eu aprendi isso com o meu pastor. Inclusive eu aprendi isso lá na igreja. Esse método, Então tá tudo bem. E aí daqui a pouco você fez, daqui a pouco você vê, você tá angustiado, do mesmo jeito. Você tá fazendo as coisas, você tá usando os métodos, e você tá angustiado igual. É porque você pegou aquilo que era para ser genuíno e usou no lugar errado. Aí você pegou aquilo que era para ser divino, aquilo que era para ser aplicado dentro da lógica do reino, dentro da moeda do reino, e você aplicou segundo a expectativa do mundo. Você pegou o ensinamento do Lidera e você aplicou na sua empresa, ou no seu negócio, ou na sua gestão de pessoas, numa expectativa mundana. E não numa expectativa do que Deus podia fazer através daquilo, através do reino dele. Você está me entendendo? Você pegou aquilo que você aprendeu ali e você foi lá e colocou a expectativa de que, não, então é isso aqui, 1 por 1, 2, 4, 6, 6 vezes 6, tanto, então... E aí você perdeu o foco. Perdeu o foco do que Deus tem para aquela hora. Porque Deus, ele quer tudo para mim e para você. Só que tem a hora. Deus, ele tem o tempo e o acaso e isso é dele, não é nosso. Nunca vai ser. Mas, Léo, o Espírito, ele não está pronto? Sim. Mas cada resultado alcançado através dele acontece dia após dia. Ou seja, cada dia tem o seu mal. E nós precisamos estar atentos a qual é a necessidade espiritual para cada dia. Nenhum dia é igual. Amanhã não é igual hoje. Amanhã você não vai cruzar as mesmas pessoas que você cruzou hoje. E a vida, ela é sobre pessoas muito mais do que coisas. E a gente está cansado de falar isso aqui. Há 10 anos atrás, a Igreja do Cinema. Então, as pessoas que você cruzou hoje, no feriado, não é as mesmas pessoas que você vai cruzar amanhã na sua empresa. E a sua vida é sobre as pessoas e não sobre as coisas. A sua vida é sobre um reino de justiça, paz e alegria, que ele é desfrutado na comunhão e não no que você tem ou deixa de ter. A justiça, a paz e a alegria não são sentimentos. Não são sentimentos. Porque seria muito fácil a gente poder prometer sentimentos, igual no casamento. Eu comentei isso no domingo, né? Então, quando a gente está no altar, a gente não promete sentimento. Se você prometeu, então, te enganaram. Quando o pastor falou aquilo lá para você. Prometo amar-te. Aí você achou que aquilo ali era um sentimento. E aí, não seria fácil, Ciro? Aí te prometer a alegria? Ser feliz? Te prometo. Pronto, prometo. O que eu prometo, eu cumpro. O que eu prometo, eu cumpro. E aí eu prometi alegria. Cara, seria muito fácil. Pronto, resolveu. Não vai ter tristeza, não vai ter dia mal, não vai... Ó, prometo carinho. Cara, não vai faltar carinho, nunca tava resolvido. Tava resolvido. Só que não tem como a gente prometer sentimento. Mas fundamentos, princípios, eles estão completamente impressos em nós. E isso a gente tem como se posicionar e declarar sobre isso, e isso fazer parte fundamental de cada dia na nossa vida. Esses princípios. O Espírito, ele está pronto. A questão é se você está pronto para o Espírito. Se você entendeu o quanto aquele dia você precisa do Espírito. Vários de nós. A gente precisa ser bem honesto e bem vulnerável. Vários de nós aqui talvez já passamos vários dias inteiros sem nem lembrar do Espírito. Nem lembrar do Espírito. Nem falar, nem orar talvez, nem consultar. Era um problema que você saiu reclamando, você reclamou na tua casa, você reclamou de manhã, você falou para o outro, você chegou e comentou, mas em nenhum momento, aquele dia, você falou assim, pai, beleza, eu tô aqui. O que é isso? O que é isso aqui? E a gente viveu algumas coisas esses últimos dias que são promessas do Pai e que eu testemunho junto com vocês aqui. Vocês são a minha família. Toda a minha família é quem faz a vontade do meu Pai. E eu replico essa frase do nosso irmão mais velho chamado Jesus. A minha família é quem faz a vontade do meu Pai. E nós vivemos juntos, e alguns de vocês mais de perto, outros mais em torno, situações que a gente viveu assim como a gente vê outras pessoas vivendo. E durante esse ano, nós tivemos um tempo em casa financeiro de alguns desafios,
desafios bem profundos, talvez para algumas pessoas aterrorizantes, o que para mim não chegou no ponto de ser aterrorizante. Mas com esse entendimento, eu segurei firme, né? Segurei firme a mão na vassoura e falei, pai, tô aqui, o que está acontecendo? Onde eu estou precisando evoluir? O que eu estou precisando aprender? Espírito Santo, me mostra o que eu preciso no meu corpo, na minha mente, desenvolver. Quem são as pessoas que eu preciso falar para que elas me ensinem o que eu preciso fazer? E também me fala e me mostra, pai, a única coisa que eu não quero é ser enganado no que o Senhor está fazendo comigo agora. Porque tem algo bom vindo e eu tenho certeza que o Senhor está me preparando. É só isso. Porque o Senhor não é injusto comigo. Começou há meses atrás, quando uma renda acabou, e algumas pessoas ficaram assim, meu Deus, e agora, Léo? Nossa, e tal. Eu falei, e no dia que eu falei assim, pai, não, é isso aqui, era para acabar mesmo. O Senhor é meu pai. O Senhor não é injusto. O Senhor não é brincalhão. Existe algo muito sério entre eu e minha casa, serviremos ao Senhor, e como eu estou fazendo hoje. E eu e minha casa, a gente serve ao Senhor. Então, tem algo vindo. E os meses passaram, algumas coisas aconteceram, e a gente passou por vários desafios. Nossa casa não foi abalada, nosso coração, ele nunca deixou de ser cuidado, mas eu sempre busquei ser espiritualmente pobre. Eu sempre busquei, a primeira necessidade que eu tinha no dia é, pai, eu sei que está turbulento, eu quero reclamar. Eu chegava para algumas pessoas e desabafava, cheguei a chorar, mas dentro de mim, a necessidade do Espírito, ela crescia. E eu pensava assim, não, algo bom está acontecendo, não é ruim, isso não é ruim, isso é bom, isso que está acontecendo é bom. E a gente aprendeu e aprende algumas coisas, e a gente teve algumas palavras da metade do ano para frente, que eu fui vendo literalmente o tempo de Deus, assim, num tempo um pouquinho menor no que eu estava pensando. E aí Deus foi trabalhando, chegou na metade do ano, eu falei, opa, entendi, pai. E aí quando eu entendi, ele não falou assim, então tá, filho, tá aqui na tua conta, tá aqui o negócio. Não, ainda ficou mais alguns meses assim. Mas só que eu entendi. Quando eu entendi, ele cuidou do meu coração nesse tempo. Quando eu entendi, eu permiti ele cuidar do meu coração. E aí, nisso que ele foi entregando palavras. E a primeira foi num summit aqui com o Conrad, do nada. O Conrad estava aqui, e ele não sei o que, tá falando, ele falou, Léo, inclusive, tem uma palavra de Deus para você. Deus vai te prosperar daqui a um tempo. E não é daqui a um tempo, não é daqui a uns anos, não. E não é nem ano que vem, tá? É em poucos meses. E eu peguei, guardei e falei, amém, pai. E aí, aquele dia, Deus cuidou do meu coração. Não tinha dinheiro na conta. Mas o pai tava falando assim, filho, vem aqui, tô te abraçando. Tá, é isso aí. E aí na conferência Marvels, o Guilherme tá aí, o Guilherme Zibert? Não. O Gui tava no palco fazendo uma ativação aqui, eu tava aqui tocando. Aí ele fez com a galera e ele virou para mim e deu uma palavra. Falou, Léo, seguinte, em pouco tempo você não vai mais precisar escolher o que você vai comprar. Deus tá falando, ele vai... Cara, eu sei, eu conheço, o Guilherme é um amigo de casa. E ele sabe de algumas coisas um pouquinho mais profundo. E eu amei, pai. E aí outras pessoas vieram entregando algumas palavras no mesmo sentido. E aí, mês passado, a gente chegou a zerar a conta. Eu falei, tá, Deus. Então, é isso aí, né? O Senhor está cuidando do meu coração, então uma certeza eu tenho. O pai eu tenho certeza. E zerado mesmo, zerou. E aí a Pamela viu, eu falei pra ela, ela falou, vamos ver o que Deus vai fazer amanhã. Que a gente já fez tudo que tinha que fazer. Já vendi, já anunciei as cadeiras lá medieval no LX. Tem umas cadeiras medieval lá em casa. Parece que dava pra colocar aqui, duas de cada lado aqui. E não sei porque que não vendeu as cadeiras até agora. E eu coloquei as 4 cadeiras de madeira maciça, 300, bicho. Cadeira boa, não sei o que não vendeu. Cadeira horrível. É Deus livrando alguém. Enfim, e aí fiz tudo, zerou aquele dia, tá, beleza.
E aí, no outro dia, na semana, o Espírito Santo me falou, faz tal coisa. Pergunta pra tal pessoa. Falei, seguinte, tem um negócio aí pra fazer? Tem. Então eu vou fazer então. Então deixa que eu faço, tô precisando. Eu fui lá e fiz, pronto. Salvou. E foi indo. E aí, há 2 meses atrás, eu não fui atrás de nada. Uma pessoa chegou em mim, falou, Léo, eu quero fazer uma proposta. Tô precisando, tal. Eu falei, uma proposta, tal. Aí o cara vai querer chorar, tal. E aí eu já trabalhava com esse cara na parte da música. Falou, não, Léo, é tanto que eu preciso fazer. O que dá? O que você acha que dá? Eu falei, cara, se for tudo isso aí, dá uns R$6.500. Tipo, se ele fosse comprar avulso, o serviço que ele queria mensal. Todo mês ele queria. Falei, mas eu faço por 4,5, que daí eu diminuo pra você paga todo mês da minha conta e tal. Ele, então beleza, então fechou. Aí eu... Então eu podia ter jogado mais. E aí fechou o contrato, o cara veio atrás de mim. E fechou o contrato. Eu assinei o contrato mensal, na minha área, no meu horário, eu fazendo as coisas aqui, fazendo lá. E aí, na outra, passou um mês, eu testemunhei isso no Marvels aqui, esse contrato. Aí passou um mês. O Thomas estava aqui semana passada, na cafeteria. Eu cheguei ali com a Olive no colo, ele falou assim, Léo, você tá bem? Eu falei, tô. Ele, Deus tá me falando que você vai fechar mais um contrato. Você tá negociando alguma coisa? Eu falei, tá, acho que eu tô. Aí ele, você vai fechar mais um contrato. E, inclusive, é igual aquele lá, mensal, fixo. Eu falei, amém. Eu falei, vou te contar. E aí, final de semana agora passado, fui pra Ponta Grossa e eu fechei outro contrato mensal, maior que o do mês passado. E aí eu testemunhei isso pro Thomas. E as cadeiras? E as cadeiras estão lá em casa. As cadeiras estão lá em casa. Se alguém tiver caminhonete e quiser levar embora, pode levar, que não precisa mais vender agora, só quero que elas sumam de lá. E aí fechei esse contrato. E aí eu falei, Deus, obrigado, Pai. Continua me ensinando que esse é o melhor lugar. Lugar que você dá e não é eu que me esforço. Continua me ensinando. Eu quero continuar aprendendo. E aí me deu mais vontade de aprender, que eu vi que é muito bom aprender com ele. E aí essa semana o Thiago Vendrasco veio atrás de mim e falou assim, Léo, trabalhando num negócio lá e tal, você quer participar? Falei, quero, mas tal dele, não, cara. É o seguinte, os caras pagam em dólar, o que você fizer ali, o tanto que você fizer eu vou te pagar. O que você fizer 500 músicas eu vou te pagar, as 500. Topa? Falei, tá, é fazer tal. Ele, faz aí, me manda e pronto. Eu falei, tá bom. Aí fechei mais uma parceria com ele. E assim tá acontecendo as coisas. Só que não é mérito meu. Só que a questão do lugar que a gente entra é onde a gente consegue chegar segundo o reino de Deus quer que a gente chegue. E aí você vai ser menos frustrado. Se tem uma coisa que eu não senti em nenhum desses dias, desses meses, foi frustração. Foi que estava dando errado na minha vida. Eu não tive esse sentimento. Eu prometo para você que eu não tive esse sentimento. E talvez alguns de vocês estão com essa sensação. Tá dando errado a minha vida. Isso tá dando errado. Não era para eu estar fazendo isso. E não era... Cara, você já entrou no lugar de filho? Que você é filho do Jeová, do Jirê, do Emanuel, que é conosco. Você já entrou nesse lugar e falou assim, pai, tá, só me mostra o que está acontecendo. Se eu errei alguma decisão, só faz eu voltar atrás, quebra o meu orgulho. Se eu errei em alguma gestão, pai, quem é a pessoa que pode me ensinar? Me mostra quem que vai ser o meu mentor financeiro. E aí Deus vai te mostrar alguém da igreja que é bom com isso e vai te ensinar. Pai, se é algum processo, me mostra o que eu estou aprendendo. O que eu estou aprendendo? Quais são as próximas pessoas que eu preciso impactar com isso? Porque eu vejo Deus usando a minha vida e aí faz sentido a minha oração de sempre. Falo, pai, o Senhor sabe que eu me entreguei para ti, o Senhor sabe que eu me coloquei à disposição do teu reino e eu quero que as pessoas elas recebam. E é isso, elas recebem desse testemunho de que, cara, nada deu errado na minha vida. Olha só, Deus Pai, Ele cuidou, só quando eu entrei nesse lugar de ser necessitado espiritualmente todos os dias, Ele cuidava do meu coração. E aí, eu testemunho, meu casamento não foi abalado. Muitos casamentos são abalados por conta da situação que eu entrei.
E a gente tem medo de falar isso aqui, a gente tem medo de testemunhar. Às vezes alguns de vocês já estão nesse caminho. Alguns de vocês estão... Vocês precisam tratar esse testemunho. Porque para poder tirar as pessoas da igreja. E a gente não quer bater no peito e fazer igual ao Paulo. É o seguinte, se você quer se dar bem, só fazer o que eu faço. E Paulo era assim, não estava nem aí. Só que ele entendeu, ele entrou num processo que ele entendeu o Pai. Ele entendeu o Cristo Jesus. E aí, se você passa por isso, eu também incentivo a você testemunhar isso. Falar, cara, eu estou muito em paz. Eu estou muito tranquilo. A minha mente está organizada. Mesmo que tudo olhando para fora aqui, você está falando que está um caos. Mas está tudo bem. Porque, é isso que Jesus prometeu, não é aquilo que o mundo está falando que ele prometeu. Não prometeu nada do mundo. Em Marcos 14:38, Marcos 14, versículo 38. Fala assim. Jesus diz: vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. É difícil mesmo conseguir. E aí, esses versículos, a maioria deles, pelo viés religioso, pelo viés legalista, por exemplo, de igrejas que eu fui já anteriormente, ele é pesado. E aí, Jesus era pesado. E aí, para mim, não fazia sentido. Vigie e ore. Que é fácil resistir a tentação, é difícil é conseguir mesmo. Então, vigie, melhor vocês nem ficarem perto. E era um peso. A gente não conseguia, porque no final das contas, o que era pregado? Agora eu e você, a gente pegar e fazer. E se virar nos 30. Era pegar e jogar o computador lá fora para você não ver uma pornografia. Como se fosse resolver alguma coisa. Ele nunca resolveu. Vigiem e orem para que não sejam tentados. Então, existe uma prática que Jesus ele traz, quando ele fala sobre uma pessoa que ela é bem-aventurada. Quando eu leio isso aqui, eu lembro do vigia. Do vigia mesmo. O vigia que está lá numa guarita, está armado, está aqui, com um rifle, vigiando. Ele está vigiando. Só que ao mesmo tempo ele está orando. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro proteção, o sangue de Jesus tem poder sobre esse lugar. Pai, que nenhum mal, no raio de 5 km, chegue a esse local. E ele está vigiando e ele está orando. Ele está vigiando e ele está orando. Porque vai ser fácil ele dar o tiro. Agora, mais difícil mesmo é talvez ele ceder. Ele não ceder, desculpa. Mais difícil talvez ele não ceder pelo medo. E aí o medo tomou conta, já era. O amor foi embora, você não ganha mais nada. Só que o amor ágape, o amor real, ele lança fora todo medo. A necessidade espiritual, ela nos conduz a viver pela fé. A necessidade do Espírito, ela conduz você a viver pela fé. Você é justo, certo? Amém? Você vive pela fé, certo? Amém? Então, a necessidade espiritual, ela conduz eu e você a viver pela fé e, consequentemente, ser aceito por Deus. Lá em Romanos 1:17, fala assim. Romanos 1:17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. 2 pontos. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. A fé, ela veio para funcionar por teu espírito. A pessoa que ela não vive pelo espírito, ela vive pela carne. A pessoa que ela usa e continua se esforçando através de meios terrenos para resolver, alcançar, conseguir diluir as coisas, essa pessoa, ela não vive pela fé. Então, a gente tem um fato sobre nós. Se a gente não vive pela fé,
Se a gente não tem a necessidade espiritual, a fé ela não chega. Se a fé ela não chega, a gente não tem a gente não tem um alerta da necessidade espiritual, do Espírito. E o Espírito ele está pronto. Ele está prontinho para você pegar ele e usar ele todo dia. É isso que a palavra fala quando o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E ele está pronto para você usar todo dia. Só que vários dias a gente não quer pegar ele. A gente quer acordar e ver o que vai dar. Isso não pode ser um peso, isso deve ser um alívio para mim e para você. E a partir de hoje eu quero que isso seja um alívio para mim e para você. Eu quero que seja um alívio na tua vida. Você pegar o Espírito que está pronto, que a Bíblia fala, e falar: Espírito Santo, qual é a de hoje? O que tem para hoje? Espírito Santo, me mostra aquela situação que eu estou vivendo hoje. Tem algo que eu preciso fazer em relação a isso? Ou só preciso descansar que algo vai chegar? E eu tenho certeza que ele vai te falar através de alguém. Ele vai falar através da palavra, de alguma coisa. Ele não vai deixar você na mão. O processo de maturidade do homem com o Espírito exige tempo de preparação. Um dos maiores apóstolos, Paulo, foi assim, mesmo sendo extremamente claro o novo propósito de Deus desde seu primeiro dia de conversão. Então, para quem não sabe, Paulo, quando ele ainda era Saulo e ele caiu do cavalo e ficou cego e tal, e ali deu um estouro na vida dele, e aí Ananias foi ordenado por Deus para ir lá e conduzir ele, explicar para ele o que ia rolar, o que ia acontecer com a vida dele dali para frente e tal. E Ananias não queria, mas ele foi lá, obedeceu a Deus, e aí ele foi lá, Ananias tirou a cegueira dele, pronto. E aí passou esse dia aí, esse momento, as pessoas, elas não sabem, a gente não lembra talvez, que Paulo, a gente acha que Paulo saiu dali pregando e curou 5 mil, salvou 5 mil, e foi lá e escreveu 1000 cartas e tal. Paulo, quando ele, mesmo Deus deixando ele cego, ouvindo a voz e falando, e ele conversando com o próprio Cristo ali, ele levou 12 anos se preparando. 12 anos. 12 anos. Se você pegar a cronologia na Bíblia, do tempo que Paulo se preparou, que ele se retirou para estudar, para fazer toda aquela preparação bíblica dos contextos antigos com o novo e Cristo e a graça e tal, que daí ele chega moendo assim em Romanos, ele chega moendo em Coríntios, ele ficou 12 anos se preparando para aquilo ali acontecer. 12 anos, não foi do nada. Então, o processo de maturidade nosso no Espírito, ele exige esse tempo de preparação. Maturidade espiritual não se desenvolve com publicidade excessiva, mas sim no secreto, com experiências e na nossa vida antes de chegar ao outro. Maturidade espiritual não se desenvolve com publicidade excessiva. E esse é o meu medo de pessoas que elas são excessivamente públicas, elas aparecem demais na rede social, elas são muito escutadas. E aquele cara se dá como um líder religioso, como um líder espiritual, como se ele fosse o cara. E por trás desse cara você vai ver que no secreto, as experiências dele antes de chegar no outro é um lixo. Né? A gente tem visto a idolatria de líderes religiosos e as pessoas... Só que a nossa maturidade espiritual, ela se desenvolve no tempo que a gente entende o que o Espírito quer falar para nós. Ontem a Aline compartilhou algo, a Aline do Cal, ela está numa conferência profética, e ontem à noite ela compartilhou um link lá da live. Eu entrei bem na hora ali, e era eu não lembro o nome do homem agora, mas ele falando sobre louvor, sobre música, sobre sons. Ele falando assim: pessoal, entenda uma coisa, o poder das canções, ele não vai ser maior e nem relevante no mercado, no marketplace, ele falava. O poder das canções, ele se revela no secreto. E ele falou assim, tem muitas canções, talvez suas, que nunca vão ser ouvidas, nem na igreja, nem na rádio, nem nada. Muitas canções dessas não vão ser ouvidas. E aí ele deu vários testemunhos, assim. Tinha uma cidade no interior dos Estados Unidos que estava num tempo de escassez sinistro. A cidade, assim, estava muito ruim, a economia estava totalmente desequilibrada. E aí um missionário foi enviado para lá, um rapaz foi enviado para lá, e eles começaram a fazer vigílias lá e canções e andar pela cidade.
Isso, e daí eles pegaram um galpão velho que tinha na cidade e fizeram lá 24 horas de cantos proféticos, profetizando através de canções sobre a cidade. Então, beleza, foram embora e tal. Aí 3 meses depois ele voltou para visitar os empresários daquela cidade. E ele falou, como é que estão as coisas aí? E ele ia passando em todas as lojas, em todos os negócios, os caras falavam assim, é o seguinte, você não está entendendo. A gente está vivendo os últimos 3 meses o que a gente nunca viveu. Uma prosperidade que a gente nunca viveu. Um equilíbrio financeiro, uma paz que a gente nunca viu isso acontecer aqui. Só que ninguém viu esses caras lá. Esse empresário nem sabia que eles estavam lá num lugar orando, cantando profeticamente sobre a cidade. Ser pobre de espírito não diz sobre o espírito ser pobre. Ser pobre de espírito não fala sobre o espírito ser pobre, até porque o espírito está pronto. Mas ser pobre de espírito significa reconhecer que sempre precisamos crescer colocando em tudo a sabedoria e a palavra do Espírito de Deus. A gente não cresce se a gente continuar tentando crescer. Você e eu, a gente vai começar a crescer mais no Espírito, crescer mais usando o Espírito que está pronto, colocando a palavra e a sabedoria dele na frente de tudo. De tudo. E Deus me falava no domingo lá no cinema algo assim, que Deus, você nunca vai conseguir ultrapassar Deus. Você já parou para pensar quantas vezes você já tentou ultrapassar Deus na vida? Você tentou passar Ele? E é como se fosse assim, uma corrida, e como se tivesse uma... Como é que eu posso usar esse exemplo? Uma barra de ferro ligando a nossa cintura, a minha e a do pai. E a gente está correndo. E aí, sempre que você tenta correr mais, ele corre mais. Sempre que você para de correr, ele para e te espera. E ele vai. E quando ele corre mais, se você tentar menos, ele está indo, ele não vai parar. Porque ele fala, filho, vem pro meu lado, que eu tenho muita coisa boa para você viver aqui, do meu lado aqui. Então a gente nunca vai conseguir ultrapassar Deus. Tem uma frase que a gente fala que é, a gente nunca vai ganhar Deus na arte de dar. Nunca. Só que por vários momentos a gente tenta ultrapassar Deus na vida. A gente quer sair na frente e resolver. E aí nunca vai dar certo. Por isso que sempre vai ser penoso. E quando a gente estiver tentando ganhar dele, não discernindo no espírito que a gente está vivendo, vai continuar sendo... As coisas estão dando errado na nossa vida. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. A sua sede pela palavra, que é o próprio Espírito, ela vai te levar num lugar onde você não vai sentir mais nada dando errado na tua vida. Mais nada. Você vai parar de ver que as coisas dão errado na tua vida. Ah, o visto não saiu. Sei. Não, você não tinha que... Você não podia pensar que... porque... Não. Não era para ser. Teve vários trabalhos que iam salvar a nossa vida. E eu vi que não era para ser, por causa desses agora, e era para ser o de agora. Eu não fui atrás. Não fui. E vários, tipo assim, que eu trabalho, vamos pegar um projeto tal. O cara, e eu falei, cara, negocio com você, faço assim, tal. E a gente precisa, sabe aquele negócio em que entra aquele projeto assim, salvou 2 meses, assim, nossa, que alívio. E eu já tava assim e não fechou. Falei, pai, tá bom, e apareceu para mim. É para eu esperar, é para eu aprender a esperar? É igual eu tô num processo com as crianças em casa, eles estão na mesma idade e estão bem agitados. E eu tô tentando ensinar, e eu pergunto pro Espírito Santo como fazer, ensinar eles a esperarem. O Jordan aprender a esperar. Espera. Warten, eu falo. Animal, warten. Warten, ja. Espera, tem que esperar. Não, mas eu quero. Espera. E aí eu preciso ensinar ele a não... Eu quero isso agora. Cara, mas não tem essa coisa, não tem. Não tem. Eu faço assim, não tem. E aí espera. Espera no Senhor, confia. Música do Thales fala assim, né? Espera no Senhor, confia. Como é que é essa música? Como é que começa essa música? Não, como é que começa?
Bem isso aí. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor, confia, espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Deus, eu vim aqui só para te dizer que minha esperança está em ti. E Deus Pai, Ele só está esperando que a gente entre nesse lugar. E eu vivi isso. Eu tenho vivido isso. Eu tenho visto muitas pessoas na igreja aflitas, vendo as coisas dando errado, assim. Para elas está dando errado. E eu quero falar algo para você. Não está dando errado, cara. Não está dando errado. Se você está aqui me ouvindo hoje, a gente é do mesmo time, é da linha de frente. A gente vai tomar pancada. E o mundo, ele é cruel porque ele é guiado por Satanás, e Satanás, ele está furioso comigo e com você. Que a gente está chutando a porta do inferno. Isso é verdade. A gente está chutando a porta do inferno. E seja audacioso, não seja orgulhoso. A Bíblia fala que a gente só pode se orgulhar de tudo aquilo que o Senhor faz. Do resto, a gente tem que jogar o orgulho no lixo. Mas do que o Senhor faz, a gente pode se orgulhar. A gente pode celebrar com o Pai. Então, seja audacioso. Se você está sofrendo, tenha uma certeza, Vini, tenha uma certeza. Você e a Isa estão chutando a porta do inferno, cara. É só isso que você tem que entender. Só isso. E aí ele vem na... Eu compartilhei no nosso home segunda-feira. A minha mãe compartilhou um vídeo de uma pastora que ela teve uma visão. Essa pastora teve uma visão muito forte. Diz que Deus colocava ela na visão, sentada numa mesa grande. Na outra ponta estava Satanás. E em cada cadeira dos lados assim, tinha demônios, legiões de demônios, tudo sentadinho. E Satanás lá na ponta. E Satanás, ele só fazia o seguinte, ele dava comandos para cada legião. Ele dava comandos, dava ordens para cada demônio para atacar os últimos que restaram. E ele estava sendo bem estratégico porque assim, ó, esses que restaram são muito fortes. A gente não conseguiu pegar eles na fraqueza ali que a gente achava que ia. E ele dava comandos específicos. Eu creio que nós fazemos parte dessas famílias. Você e eu somos essas famílias que a gente é os únicos que sobraram para manter de pé a pregação do ministério de Jesus, a pregação do evangelho genuíno do reino de Deus na terra. E ele dava comandos assim, tipo assim, ó, seguinte, vocês vão lá entrar na casa do Léo, e tu dá um exemplo, né, na casa daquela família, aqueles pastores, e vocês vão lá atazanar os filhos deles. Vocês vão lá e vão gerar situações para que os filhos deles se irritem e eles percam a paciência, vocês vão tocar naquele sentimento ali, ó, que vai ser falado amanhã. Espírito de adivinhação sendo usado para perturbar a tua vida. Então assim, ó, por isso que a gente tem que estar todos os dias daqui para frente 100% atento no espírito. Falar assim, aí eu tive uma experiência, aí eu ouvi isso, me arrepiou assim, e as minhas crianças estavam muito irritadas, mas tipo assim, muito irritadas. E aí chegou uma hora no carro lá que o pau tava torando, e aí o Jordan e a Olive e tal, aí eu olhei para trás assim, eu falei, se acalma agora, em nome de Jesus eu te acalmo. Aí ele olhou assim, eu não gritei, eu nunca fiz isso. Eu já vi pessoas falando isso, eu nunca fiz isso. Na hora que eu fiz aquilo, me arrepiou dentro do carro, assim, ó, eu lembrei do vídeo. Falei, caramba, velho. Diabo sujo, mano. E é no espírito. E eu quero convidar você para se colocar nesse lugar. De você discernir as coisas espiritualmente. A palavra fala que o homem espiritual discerne tudo espiritualmente. Eu e você somos espíritos vivificantes. Nós somos homens e mulheres espirituais. E a partir de hoje, fala assim comigo, a partir de hoje, nada mais dá errado na minha vida. Em nome de Jesus. Eu creio isso na tua vida, eu creio isso para a minha vida. E eu quero que você entre nesse lugar. Eu não quero que você esqueça disso hoje. Eu me coloco aqui à disposição para caminhar junto com você nesse desafio. Que na verdade é o melhor desafio que tem. Só que como a informação é muito grande, como o mundo está muita loucura, é tudo muito rápido. Entra o dinheiro, já acaba o dinheiro, você já quer mais, aí já o outro tem, daí eu não consegui suprir o meu sentimento, daí
eu já fui no outro, e o Instagram fala que a maçã faz mal, e daí o outro fala que ela faz bem, e aí o Burger King, o cara fala que faz bem, e aí o outro fala que não faz mal, e não sei o quê, e daí a gente fica muito louco. Sem maionese, sem queijo, sem pão, sem... Mas você conseguiu entender o que eu quis dizer essa noite? Amém? Então eu quero convidar você a se colocar de pé, porque eu quero orar por você. Essa é a mensagem que o Espírito Santo falou comigo e eu queria compartilhar com você. E eu desejo que... E eu desejo que a gente possa compartilhar essa vida juntos. Esse estilo de vida. Essa vida no Espírito. Parece algo tão clichê, mas eu tenho visto tantas pessoas aqui mesmo, do dia a dia. A gente está em casa aqui. A gente está em família. Essa aqui é a nossa Central House. E eu tenho visto ainda pessoas aqui muito aflitas, porque elas estão abrindo o olho para que o mundo está falando sobre as circunstâncias, e não é o que você declara, não é o que sai da boca para fora, é lá dentro. Lá dentro você fechar o olho e falar, Pai, isso aqui só me mostra quem que é a pessoa, me mostra onde eu errei e qual foi a decisão que eu tomei errada aqui, que eu gastei errado, quem que eu machuquei, onde que eu preciso de perdão, onde eu preciso ser tratado. Pai, a única coisa que eu não quero é ser enganado naquilo que o Senhor tem para mim, e eu sei que o Senhor nunca vai me enganar, então eu estou atento a isso agora. Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos agora. Eu declaro sobre nós, Pai, que o Teu Espírito está pronto. O Teu Espírito está pronto para que a gente possa utilizar o máximo de potencial, o máximo de tudo aquilo que o Senhor tem. Quando o Senhor declarou que nós estamos assentados nas regiões celestiais, Pai, que eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que eles venham ter essa sensação todos os dias, Pai, que todos os dias quando a gente acorda, a gente venha ter, Pai, essa sensação de que nós estamos, a certeza, a sensação, o sentimento, a atmosfera de que a gente está assentado no céu, de que a gente não está nessa terra, a gente não sofre conforme essa terra, a gente não cabe na comparação, a gente não cabe na escassez, a gente não cabe, Pai, num sistema mundano, Pai, e que nós venhamos ter essa certeza. Eu declaro, no Teu Espírito eu declaro agora, e eu profetizo sobre você, você não faz parte desse mundo, você está de passagem por ele. Deus, Ele quer entregar algo como Pai todos os dias de maneira rica para você. Tem um aprendizado grande para a tua vida. Tem pessoas que vão ser influenciadas e teu testemunho vai salvar essas famílias, vai salvar essas pessoas. E tudo que você está vivendo é para a glória e honra do Senhor. Ele quer manifestar a glória dele em todos os momentos. Ele quer que ele seja visto. Ele quer que a natureza espera ansiosamente a manifestação dos filhos. E eu estou aqui para falar, aqui estão os filhos. Aqui estão os filhos. Aqui estão os filhos que vão se manifestar, que estão cheios do Espírito, mas esses filhos, eles são filhos espirituais. Nós somos Espírito, nós somos um com o Pai, e apenas no Espírito nós vamos conseguir alcançar isso. Enquanto nós estivermos na carne, enquanto nós estivermos perdidos no pensamento que está segurando a nossa oportunidade de viver o que Deus tem para nós, a gente não vai conseguir. Mas eu declaro a partir de hoje que você está desbloqueado. Hoje você desbloqueia o próximo nível na tua vida. Hoje uma porta é aberta na tua vida. Hoje uma revelação é entregue na tua casa. Essa noite, a partir dessa noite, nada será o mesmo na tua vida financeira. Nada será o mesmo na criação dos seus filhos. Nada será o mesmo no seu casamento. Nada será o mesmo na salvação daqueles parentes que estão distantes, que estão sofrendo. Deus cuida deles, assim como Ele cuidou de você. Ele vai cuidar deles também, porque Ele é fiel. Ele é justo e Ele é verdadeiro e Ele jamais vai mentir para mim e para você. E nós somos filhos amados, nós somos reconhecidos no céu. Então seja reconhecido nesse momento aqui na terra como um discípulo de Jesus, como uma pessoa preparada para viver cada presente que Deus tem para cada dia. Que você seja surpreendido, deixe ser surpreendido, não espere que você consiga alcançar algo, não espere tentar ver algo que está limitando você. Deixe que Deus te surpreenda, que amanhã que nessa noite Deus te surpreenda ainda, que amanhã Deus te surpreenda, que na sexta Deus te surpreenda, que Ele venha te surpreender, porque Ele está sempre à frente e a gente nunca vai conseguir passar Ele, sabe por quê? Porque a gente não precisa. Ele vai sempre estar à frente e sempre cuidando de mim, de você. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a nossa vida. Amém e amém. Obrigado. Aleluia, Pai. Obrigada, Espírito.
abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, é esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, é esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Digno do meu perfume, só tu Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Declare mais uma vez. Te agradeço por me libertar E salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
agradeço, eu te agradeço, te agradeço.